Fala, meu querido. Tudo bom, David? É, Paz do Senhor, meu querido. Tranquilo? é David, né? Davidson. É Davidson. Tudo bom, David? A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, paz do Senhor Jesus. Não estou vendo o senhor. Não tá? Não, Nada. Não tá vendo nada, tá escuro? tudo escuro. Então você vai ter que sair e entrar de novo, tá ok? Ok, só um minutinho. Bem-vindo. Chegando gente nova aí, ó. Irmã Marisa, Deus abençoa. Nós estamos aqui alinhando aqui ao vivo, não conseguimos fazer a live teste com minha esposa entrou também, bem-vindo. Não conseguimos fazer a live teste com Natália Stefani, bem-vinda, Natália. Cantor de Nelson, bem-vindo, irmão de Nelson, Tarek, opa, bom Tarek. Isabela, paz do Senhor Jesus, Isabela. Pensa uma mensagem poderosa que a Isabela nos trouxe, ficamos muito felizes. Foi tremendo, palavra bem profética. Hoje nós estávamos no Dom Bosco, Deus também usou a pastora Magda de forma muito poderosa. Ela trouxe uma mensagem lá, era encerramento de um evento que as mulheres estavam promovendo e a pastora Magda pregou de uma forma tremenda lá, foi muito bom. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É Dinaelson. Dinaelson, muito bom. E foi bom, gente. Então é isso aí, né? Chegamos na sexta-feira, né? Oi, Luana, tudo bom? Nossa pedagoga. Sexta-feira, a bênção, né? Quem não gosta da sexta-feira, né? Para mim muda pouco, porque eu trabalho amanhã ainda já tem uma agenda para atender, graças a Deus, né? Eu sou autônomo, então eu trabalho por conta própria e não dá para liberar o sábado, não, tem que trabalhar. Trabalhar para pagar os boletos, né? Tem um provérbio que fala: basta cada dia o seu mal, quer dizer, basta os boletos de cada dia. Não arruma mais confusão do que os boletos que nós já temos que pagar, não. Pelo amor de Deus. Não arruma confusão, não, gente. Basta o de cada dia. Eu gosto de estar sempre lembrando esse provérbio para me evitar arrumar confusão. Falei, vou arrumar confusão, não. Basta o dia a dia. E a gente é feliz assim, né? Quando a gente tem esse equilíbrio de entender que não devemos arrumar mais confusão para nós, que nós já temos os nossos, as adversidades do dia a dia, que tem que ter, porque senão a vida ficou muito sem graça, né? Temos que ter, né? Então, é isso aí. Eu estou esperando Davidson, vai estar conosco hoje, vai trazer uma palavra tremenda. Ó, o João JB, hoje eu senti sua falta no Dom Bosco, JB. O culto estava bênção, viu? A pastora Magda pregou lá hoje, o fogo pegou lá, estava bom. Mas se alguém colocou o telefone lá gravando, o smartphone gravando lá, daqui a pouco você posta, né? Gente, tem as mídias sociais do JB Gospel, Rádio JB Gospel. Tá no YouTube, e tá no Facebook, e tá no Instagram. Então, pode entrar. Pode chamar? Ó, o Davidson já chegou. Deixa eu colocar aqui. Isso, ótimo. Só girar a câmera aí, meu querido. Ó, perfeito. Agora Muito deu bom. certo. Agora deu certo? É isso aí, tá vendo? A gente vai. Normalmente, no privado, a maioria das pessoas que eu chamo, todo mundo que eu chamo para tentar no privado, eles não conseguem entrar. Sim. E para entrar no privado do Instagram, você tem que entrar na página do Instagram e deve entrar também no. Aí você vai, quando você entra lá no pesquisar homens máximos, aparece ao vivo, aí você entra. Aí fica bem escondidinho, porque é bem privado mesmo.
Então é bom o pessoal saber, porque quando convidar e pedir uma live teste, aí já está sabendo que é ali. Entra no Instagram, no seu Instagram, vai lá no pesquisar, coloca Homens Máximo, aí aparece Homens Máximo ao vivo, aí você entra. Ok, galera? É isso aí, pessoal. Antes de passar a palavra para o Dave, que vai nos abençoar, o Luan é o Luan. O Luan é o nosso produtor aí, faz o convite, monta, traz esse pessoal jóia que você está vendo aí, é o Luan. O Luan é uma bênção e a gente tem muita coisa para acertar, né, Luan? Mas nós estamos indo. Devagar estamos indo, ele trabalha muito, tem um trabalho dele, eu tenho o meu, mas aos poucos a gente vai chegando, vai, né, nós estamos sabendo que a live precisa melhorar a transmissão e estamos trabalhando para isso, irmãos. Não é fácil, temos que comprar os equipamentos não são baratos, então nós estamos trabalhando para comprar todos os equipamentos para a gente ter uma live assim, sensacional, limpinha, os convidados falarão de forma limpa, vai ficar bom, mas uma internet dedicada, né? Tem que ter até uma internet dedicada, própria, para não dar nenhuma oscilação. Mas vai orando aí, fica com a gente, prestigia, abençoa, que nós vamos chegar lá, nós estamos juntos, né? Como diz a palavra de Deus em Salmos 31, 24, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Esse aqui é o salmista, esse salmo ele é maravilhoso, porque ele é um momento difícil para o Davi. Davi estava num momento muito difícil, ele estava ali conversando com Deus, seus amigos tinham deixado, ele estava só, ele estava sentindo falta, estava melancólico, mas é interessante que, independente do estado de melancolia, de tristeza, né, durante o Salmo 31 inteiro você vai perceber isso, mas ainda assim, ele fala no finalzinho de tudo, que ele vai questionando, colocando a situação toda, conversando com Deus ali, ele chega ao ponto de usar a mesma exclamação de Jesus Cristo. Ele fala, não afaste de mim o seu espírito, né? Ele não me abandone, né? Então, quer dizer, é a mesma frase que Jesus usou, né? E aí, ele chega no finalzinho, ele dá uma palavra para ele mesmo, né? E para nós também, que para as pessoas que estão nesse momento de chateação com alguma coisa, tá se sentindo abandonado, tá achando que as pessoas não querem mais, seus inimigos cercaram, que tá difícil. No finalzinho, eu gosto de Davi por causa disso, porque ele sabe que você não pode usar nenhuma desculpa para abandonar o Senhor Jesus. E aí ele fala, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. É o que nós estamos fazendo, nós estamos esperando no Senhor. Ser forte e corajoso. Eu estou observando aqui, ó, passou o irmão David aí, tem muito convidado aí. Davi, convidei bastante, uma galerinha. Sarinha, Kathleen. Todos vocês são muito bem-vindos, tá? Aí vocês podem já entrar para o Homens Máximo, prestigiar. Segue aí, clica nos coraçãozinhos e segue, porque é importante. Nós estamos começando um trabalho e o apoio de todos vocês vai ser muito importante, porque o objetivo é estabelecer o reino. E não tem como estabelecer o reino sem vocês, porque esse é o nosso chamado. Então, eu quero agradecer desde já. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por mais uma live, mais um dia, sexta-feira. Deus, obrigado pela vida do Dadson. Obrigado a Deus por levantar ele, obrigado por ele estar aqui, Senhor. Obrigado pela sua disposição, obrigado por ele amar o Senhor e querer, Senhor, trabalhar para o reino, por ele entender o seu chamado. Senhor, encha ele com o teu Espírito, como o Senhor encheu a vida da Isabela, do Júnior, dos outros que vieram, como a Ana Clara, o Juan, Senhor, que bênção essa semana com os jovens. Hoje está o Davi, Senhor, que o teu Espírito transborde na vida dele e que nós possamos ter uma final de sexta-feira cheios do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Léo está aí, o pastor Eliseu, estava conversando com ele agora há pouco, ele ainda está na Bahia, está lá, nosso amado pastor Eliseu. O
pastor Mel, que estava lá no Dom Bosco hoje, e nós vamos continuar, os que foram no Dom Bosco vai continuar sendo cheio aqui na live de hoje. Meu querido Dados, agora é com você. Qual é a novidade? Você vai cantar ou vai ministrar sobre nós? Rapaz, se eu for cantar aqui, vai dar ruim, viu? Mas, primeiramente, quero louvar a Deus, né, por mais esta oportunidade que Ele nos concede de falar um pouco da sua palavra, né? Meu nome é Davidson, para quem não conhece, que está na live aí. Congrego na Regional João Pinheiro. Tenho o privilégio de ser ministrado ali pelo pastor Melquisedeque e estar junto com essa comitiva, né? Irmão Gínito e os outros irmãos que acompanham essa obra. Fico muito feliz e desde já que a palavra do Senhor ela vem de encontro às nossas necessidades essa noite. Eu acho muito interessante, irmão Gínito, que quando a gente ouve o nome Homens ao Máximo, de primeiro caráter de urgência, a gente entende que é uma locomotiva que não vai parar, ou que não pode parar. Ser homem ao máximo, na mente de muitas pessoas, é aquela pessoa que está sempre em movimento, sempre uma constância ativa, ou seja, é aqueles que não pode, em hipótese alguma, parar. E isso é legal, porque o pensamento ele é propício ao tema que nós estamos gerando hoje, né? Homens ao máximo é aquele que está pronto a fazer a obra do Senhor, não só a obra do Senhor, né? Mas ele está pronto para ajudar, para poder levantar quem está caído, né? No início da live o Senhor falou a respeito daquelas pessoas que estavam tristes, né? Que estavam às vezes abatidos por algum problema, alguma dificuldade. E eu acho isso muito lindo, porque homens ao máximo se encaixa aí também, né? Porque homens ao máximo, eu não estou falando aqui de super-homens, eu não estou falando aqui de super-mulheres, super-jovens, mas eu estou falando de homens que são fadados de sentimento, né? E por causa dessa limitação que nós temos, hoje nós podemos dizer que somos alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor, né? E isso é que nos motiva a caminhar, isso é que nos motiva a viver uma vida em retidão a Deus, com compromisso, com fidelidade primeiramente, porque não adianta a gente querer ser para as pessoas e não ser para nós mesmos, né? A gente temos que ter um caráter de Cristo. Esse caráter ele é moldado pelo Espírito Santo, né? E todas as vezes que nós lidamos com esse tema, a gente tem que colocar na nossa mente o seguinte pensamento, que você, que eu, nós não somos super-homens. A gente também sofremos limitações, passamos por dificuldade, né? E o que eu acho interessante dentro da palavra do Senhor é que todos aqueles que marcaram a sua geração dentro da palavra, desde Gênesis ao Apocalipse, eles foram homens que se desenvolveram no seu ministério e passaram também por dificuldade, né? E as dificuldades foram tão grandes que mesmo eles passando com dificuldade, eles não deixaram de ser homem ao máximo. Ou seja, a locomotiva, né, o combustível que é o Espírito Santo, sempre fazia eles caminhar, né? A gente vai ver lá no Ezequiel 37, que quando Deus pega Ezequiel e leva ele para dentro de um vale, o Espírito Santo que levou ele para o vale, vai fazer ele dar uma volta ao redor do vale. Ou seja, o ambiente até não pode ser favorável, mas é porque nós estamos unidos em um só propósito que nós iremos caminhar diante do problema. E quando eu falo de problema, eu preciso, e eu acho muito lindo isso, porque Deus tem ministrado essa palavra no meu coração há muito tempo, e quando eu recebi a oportunidade, o convite de estar ministrando pelo nosso irmão Luan, eu fiquei muito gratificante e pedi a Deus para que ele confirmasse no meu coração, né? E essa história que eu vou comentar um pouquinho com os irmãos aqui,
ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, e no versículo de número 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? Nós vamos ver que no capítulo 1 de Jó, quando o demônio, né, o diabo se apresenta para Deus, Deus vai fazer uma palavra, uma pergunta para ele: de onde vens? Né? Ele vai falar que ele veio de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor, ele vai, na sua grandeza, ele vai perguntar para ele: observaste meu servo Jó? E Jó aqui é alguém que não está parado, é alguém que está exercendo o seu chamado, o seu ofício, primeiramente como servo do Senhor e como pai que ele era. E a Bíblia diz que o diabo logo vai falar com Deus, né? Uai, eu observei sim, ele tem bens, ele tem gado, ele tem riqueza, os filhos são bonitos, mas Jesus, Deus, na sua onipotência, onipresença e onisciência, não estava falando para o diabo: observaste os bens que ele tem, observaste o dinheiro que ele tem. Não, Deus estava falando algo muito maior, né? Eu imagino que Deus estava querendo que o diabo enxergasse em Jó a potencialidade que ele era em ser homem máximo. Porque Jó, ele era alguém que ele prestava sacrifício a Deus pelos seus filhos, estava em uma contínua comunhão com Deus, a ponto de Deus olhar e falar assim: ó, ele é íntegro, ele é fiel e desvia do mal. O diabo logo ele vai falar, né? Uai, ele é assim porque o Senhor cobriste de bens, o Senhor dá tudo para ele. Porque se fosse assim, seria fácil demais, você não teria ninguém no mundo, né? Eu vou servir a Deus porque Deus vai me dar algo em troca. Eu vou servir a Ele porque eu vou ser rico. Eu vou servir a Ele porque eu vou ter uma casa. E o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Então a gente temos que entender que todas as vezes que nós citamos essa palavra homem máximo, eu tenho que entender que por mais que eu esteja fazendo a vontade de Deus, eu estou fadado a sofrer e a passar dificuldade. E muitas das vezes, a provação, ela vai requerer de nós um certo esforço, né? Quando a gente vai observar Davi, quando ele começa a compor, você vai ver que nos trechos dos seus salmos ali, vai estar escrito uma palavrinha, escrito selá. Essa palavra significa pausa, ou seja, vai ter momentos que a gente vai estar naquela euforia, né? Não vou fazer, Deus vai abençoar, mas vai ter momentos que Deus vai falar assim: não, eu preciso de colocar um pausa para você refletir. E as provas que às vezes a gente enfrenta no dia a dia é para a gente poder parar um pouco. Porque se a gente querer fazer tudo na força do braço, nós iremos padecer, iremos morrer, né? Eu observo muito a questão de unificação, porque o reino de Deus, ele é unificado. Cada um tem que fazer aquilo que lhes foi chamado, mas em um comum acordo. O próprio Jesus, ele vai falar que a gente temos que andar de 2 a 2, né? Para que quando um cair, o outro levanta. Ou seja, né? Dentro desse contexto, a gente vai aprender que Jó, aqui nesse prezado momento, ele vai estar meio que só. Ele vai passar por uma dificuldade, uma provação. E essa provação aqui não foi Jó que procurou. Essa provação foi Deus que permitiu na vida de Jó. E às vezes a nossa maior dificuldade, eu falo a maior dificuldade, e incluo a minha geração como jovem. Nós estamos em uma semana onde jovens ministraram aqui, trouxe palavras extraordinárias, que eu participei aqui, fiquei maravilhado, fui renovado pelo Espírito Santo. Só que às vezes Deus vai colocar a gente em certas situações para mostrar para nós muitas coisas que às vezes passamos por despercebido. E Jó, ele foi provado pelo Senhor. Só que ninguém é aprovado antes de ser provado. A gente tem que entender que na sala de aula, quando a gente está fazendo uma prova, o professor olha para a gente e fala: ó, eu vou repetir a prova porque você não passou, você não alcançou a nota desejada. Então, ou seja, Deus, ele vai agir conosco da mesma maneira. Só que tem pessoas que, infelizmente, colocam no coração um desejo: eu tenho que fazer, e procura fazer na força do próprio braço. E Deus, ele está mostrando para nós: não é na força do seu braço, é confiando em mim, é fazendo o que eu quero que você faça no meu tempo. E quando eu falo de tempo,
quando eu falo fazer a vontade de Deus, eu logo lembro de Moisés, porque Moisés ele foi ortogado por Deus estando no deserto para libertar o povo de Israel. E quando ele consegue, finalmente, né, após a 10ª praga, o povo sai do Egito, vai para o deserto, a Bíblia diz que ele fazia tudo. Então, vinha tudo para ele fazer. Eu vou resolver esse problema, é com Moisés. Vamos orar, é Moisés. Até que a Bíblia vai dizer que vem o seu sogro e instrui ele. Levanta alguém para te ajudar. Levanta alguém para te ensinar aqui. Porque se você fizer tudo sozinho, vai acabar padecendo. E o reino de Deus é assim. A nossa geração é uma geração que, infelizmente, vive muito separada um do outro. A nossa geração é aquela geração que quer fazer, mas no individualismo. Ou seja, se não tiver tudo para ele, nada presta. E o reino de Deus não é assim, né? Jó, quando ele começa a passar dificuldade, a gente vai perceber que tudo que Jó vai enfrentar na sua vida, tudo que ele vai passar no seu período de tribulação, em tudo, Jó deu graças ao Senhor. Em tudo, Jó adorou a Deus. E muitas das vezes, a nossa maior dificuldade está em entender que até no problema, Deus está nele. Porque já dizia um certo teólogo, ele fala que Deus não desperdiça a dor na vida de um servo. Ou seja, não adianta eu querer viver e ganhar só o bem de Deus. Às vezes Deus vai oferecer para nós, muitas das vezes, uma caverna, como ofereceu para Davi, após o seu filho usurpar do trono. A Bíblia diz que ele foge para dentro de caverna. Só que eu acho algo lindo, porque quando ele está indo para a caverna, a Bíblia diz que foram amigos dele, verdadeiros com ele. Davi estava com alguém. Quando você vê Pedro sendo preso, a Bíblia diz que tinha uma igreja que intercedia por Pedro. Quando Paulo levou chicotada ali, tinha Silas junto com ele. Então, ou seja, Jesus, quando ele foi crucificado, ele já tinha preparado o campo missionário. Então, a gente temos que entender que ser homem ao máximo é entender dentro do nosso coração que nós não somos o suficiente para fazer sozinho. Temos que ter alguém do nosso lado. E o que eu acho mais interessante é quando o Jó ele está passando por dificuldade, ele está passando por esse problema, ele vai cantar ao Senhor. E eu acho muito lindo, porque esse texto que nós lemos aqui está identificando para nós a soberania de Deus, está mostrando para nós o quão Deus é grande, porque ele vai dizer muito especificamente, dizendo, bem sei eu, ele está usando uma certeza, eu estou arrepiado aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ele vai dizer com certeza, bem sei eu que tudo podes. Ou seja, ele está olhando e está dizendo assim, o problema está me deixando lá embaixo na lama. Eu estou aí descendo no pó. Só que eu sei para quem eu sirvo. Eu sei para quem eu dou a minha adoração. Eu sei quem eu sirvo, quem eu sigo. Então, Jó, ele está falando para nós, independente das circunstâncias que eu e você enfrenta, independente do problema que eu e você passa, nós temos que ter a convicção de quem foi que nos chamou, de quem foi que nos deu a ordem para ir, porque isso aí é uma dificuldade entre nós que somos cristãos. Porque Jesus, ele vai falar com seus discípulos, os discípulos atravessar para o outro lado, enquanto ele ora no monte, e no meio do mar, a Bíblia diz que se levanta um vento contrário. E sabe o que eu acho interessante? É que o vento contrário não deixava o barco ir para frente e não deixava o barco voltar para trás. Mas a ordem de Jesus para eles é atravessa para o outro lado. Porque a missão que eu tenho para vocês é do outro lado. E Jesus vem andando por cima das águas e ali a gente conhece o contexto que acontece uma grande bonança ali, né? Então, a gente temos que colocar na nossa vida como prática de fé. Hoje eu recebi um desafio no meu serviço. E tem um amigo meu que está aqui, que trabalha comigo. Então, a gente recebeu um grande desafio.
Nós percebemos a ação do adversário para tentar tirar a gente do foco. Só que a gente temos que estar ligados em todo momento. O diabo, quando ele tenta Jó, quando ele prova Jó, ele quer tirar Jó do foco. Ele quer tirar Jó do caminho que ele está trilhando. Ou seja, as provações que muitas das vezes a gente enfrenta vêm para fazer você deixar de ser homem ao máximo. E quando eu falo homem ao máximo aqui, eu estou falando não só de homens, mas sim de mulheres, crianças, pessoas que desenvolvem um ministério, né? Nós vemos jovens que pregaram aqui essa semana, pessoas que às vezes estavam presos. Eu falo isso com toda a propriedade, porque pessoas que às vezes estavam escondidos, mas Deus estava usando essa live para poder despertar alguém que tem chamado, para poder despertar alguém que foi vocacionado pelo Senhor. E Jó, ele é alguém que foi vocacionado por Deus. Só que nós temos que entender que todo vocacionado pelo Senhor, ele vai passar por privações, ele vai passar por momentos difíceis, né? E se nós formos falar de problemas difíceis, e eu parar aqui para mim poder ouvir o Senhor, para mim poder ouvir quem está na live aqui, vai ficar a noite inteira contando problema, contando dificuldade, desafios que nós enfrentamos. Só que em tudo, Jó nos dá uma saída. Eu sei que ele pode fazer tudo. Eu sei que tudo está no controle dele. E o que eu acho interessante, que nesse mesmo capítulo que nós lemos, no versículo de número 10, a Bíblia vai dizer assim, ó, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este pedia pelos seus amigos. Ou seja, Jó está passando dificuldade. E nesse contexto aqui, até o capítulo o versículo de número 10, Jó ainda está em conformidade com a sua prova, com a sua dificuldade. Só que depois que ele está orando, e a Bíblia ela enfatiza que enquanto ele orava, Deus vira o cativeiro de Jó. Aí a pergunta, eu vou fazer aqui, igual a Ana, ela perguntou aqui, eu vou fazer uma pergunta para a nossa geração, para esses que nos ouvem aqui essa noite. Será que você está preparado para orar para aqueles que te feriram? Para aqueles que às vezes apunhalaram as suas costas? Porque bater a mão no ombro e falar que está contigo, mas quando você vira as costas, fala mal de você. Está preparado? Será que nós temos essa capacidade dentro de nós? Porque isso aqui fala de domínio próprio. Isso aqui fala de algo muito mais além do que as coisas da terra. Entendeu? É mais ou menos Deus virar e falar assim, ó, ô irmão Ginto, vai lá e ora para aquele que te tacou uma pedra. Aquele que colocou uma pedra para você tropeçar. E muitas das vezes a gente vai ter que fazer isso aí. Porque a situação da nossa vida, muitas das vezes, irmão Ginto, ela só vai mudar quando a gente aprender a olhar para os nossos problemas e não ter eles como um gigante na nossa vida, mas ter eles simplesmente como um obstáculo a gente ser enfrentado. Porque todas as vezes que nós olhamos para os nossos problemas e enxergamos a potencialidade do próximo, eu me coloco na qualidade de homem máximo. Eu me coloco na qualidade de homem preparado perante o Senhor. Porque a nossa geração é uma geração que aprendeu a tratar as pessoas pedra com pedra. Mas o Senhor não. O Senhor, ele nos ensina. E foi dito aqui, até mesmo pela irmã Isabela ontem, que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. E ter o mesmo sentimento de Cristo, aqui, né, voltar ao primeiro amor, melhor dizendo, é ter o mesmo sentimento de Cristo. Né? E o próprio escritor ele vai falar que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que ter esse sentimento dentro do nosso coração. Porque se nós tivermos esse sentimento no nosso coração, nós vamos ser homens diferenciados. Nós seremos pessoas diferenciadas. Nós não agiremos como agiu grandes homens que foram levantados por Deus, mas decidiram, às vezes, procurar os seus próprios deleites, procurar os seus próprios desejos. A gente vai ver que quando Deus manda Jonas profetizar para Nínive, ele decide fugir. Ele tinha um potencial na sua mão. Ou seja, Deus deu a ele algo extraordinário, que é a palavra. E a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois fios.
que faz divisão da alma e do espírito. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele está falando no meu coração aqui essa noite, porque ele chamou a gente, foi para fazer a diferença. Não foi para poder olhar para o nosso irmão e simplesmente enxergar a falha dele. Pelo contrário, a gente temos que pegar e ajudar ele a se levantar. Pedro poderia muito bem olhar para aquele paralítico e falar com ele assim, ó, eu vou te dar uma esmola e você vai ficar aqui pro resto da sua vida. Só que Pedro olhou para ele e viu o potencial nele. Eu imagino que no coração de Pedro estava assim, o pensamento de Pedro estava mais ou menos assim, eu não vou financiar o que todo mundo financiou para você, porque se eu financiar o que eles estão financiando para você, amanhã você volta para o mesmo lugar. Então hoje, eu não tenho carro para te dar, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho algo muito melhor. Se você crer, eu vou te entregar. E o que ele entrega? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Tremenda palavra. Às vezes nós precisamos de entender que tudo que alguém precisa é de um abraço para se levantar. Tudo que alguém precisa é de uma mão para se erguer. E às vezes a nossa geração, ela tem faltado muito isso. Eu estou falando isso no meio cristão. Tem faltado muito isso. Os amigos de Jó olharam para Jó e disseram, você está em pecado por causa deste problema que você está enfrentando. Só que Deus defendeu Jó. E Deus não defende Jó na presença de Jó. Deus fala com os amigos de Jó na ausência dele. Porque muitas das vezes, irmãozinho, Deus vai defender a sua causa, não na sua presença, porque ele não precisa de mostrar para o Senhor que ele é Deus para fazer na sua vida. Porque já dizia o próprio texto da Bíblia, que é ele quem nos justifica. Então, nessa noite, que nós venhamos guardar esta palavra. Foi uma palavra bastante resumida, mas que nós venhamos guardar no nosso coração. Eu estou bastante emocionado aqui porque eu tenho visto a agir de Deus na minha vida de maneira sobrenatural, né? E todas as vezes que eu paro para meditar na palavra de Deus, é impossível não emocionar, porque Deus, ele faz tudo e opera tudo. Tudo que acontece é na permissão dele. Tem um porquê e um para quê. E às vezes a gente temos que descobrir o porquê do sofrimento, o porquê da alegria, o porquê que às vezes a gente somos perseguidos. E entender que o nosso foco não é aqui. Entender que a nossa morada, ela não é aqui. Nós temos um destino próprio. O próprio Salomão, ele vai dizer que tudo tem um tempo, né? Há um tempo determinado debaixo do céu. E há um tempo que isso aqui vai acabar. Há um tempo que essa dor vai findar. E lá vai ser só alegria, não vai ter lágrima, não vai ter problemas. Simplesmente adoraremos ao Pai. E que a minha geração, ela venha entender essa noite. E quando eu falo a minha geração, eu estou falando de modo geral. Que nós venhamos entender que Deus tem um propósito no sofrimento. Deus tem um propósito na dor. E por mais que a circunstância esteja difícil na sua casa, esteja difícil no seu serviço, no seu dia a dia, você é escolhido por Deus e Ele não irá te abandonar. Ele não irá deixar você perecer. A Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão ser lançados dentro de uma fornalha e a tendência do rei era matar eles porque eles não se curvaram. Só que o anjo do Senhor, tipificando o próprio Cristo, se apresenta no meio daquela fornalha e eles começam a passear no meio do fogo. E ali faz um grande milagre, né? Nabucodonosor chama eles para fora. E eu compreendo dentro da Bíblia que muitas das vezes nós vamos estar passeando entre fornalhas, mas o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir no meio dela. E que essa noite, irmão, seja um marco, um divisor de água para aquelas pessoas que pensam que tudo precisa deles, que tudo é eles que vai fazer, mas que eles venham entender
que se nós estivermos juntos, seremos mais fortes. Que se nós estivermos juntos, unidos em um só propósito, nós conseguiremos vencer. Nós vamos ver que Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles marcaram a Babilônia, porque eles estavam 4 pessoas em um pensamento, né? E que nós venhamos estar nessa mesma fiação, juntos, adorando ao Senhor e crendo que Deus ele fará o melhor, crendo que Deus ele operará maravilhas na nossa vida. E o texto termina com os amigos de Jó, a família de Jó, chegando até a sua casa para comemorar com ele o seu milagre. E sabe o que eu acho lindo? É que uns vai trazer ouro, uns vai trazer prata, uns vai trazer animal, outros vão dar presentes para ele. E a Bíblia diz que com isso tudo, Deus fez Jó mais próspero, 2 vezes mais. Ou seja, o que Deus tem para fazer na nossa vida não se compara. Paulo, se não me falha a memória, que vai dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Então, que nós venhamos ter essa convicção, que nós venhamos ter essa fé, que acima de todas as coisas está o Senhor com as suas mãos estendidas, olhando para nós. E a única coisa que Ele quer de mim e de você que ouve essa live essa noite é que nós paramos um pouco para refletir e entender as decisões que Deus quer tomar para nós. Que essa noite seja uma noite poderosa na vida de cada um, né? Hoje é sexta-feira, já está entrando o fim de semana. E que esse fim de semana seja marcado na sua vida, na sua história. Não como alguém que morreu em meio à luta, que parou em meio à dificuldade, mas como alguém que decidiu levantar a espada, revestir das armaduras de Deus e ir para a luta. E conta com as nossas orações, porque nós estamos juntos nessa guerra. E eu quero te ver você lá no céu comigo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe esse espaço, pastor, que o Senhor está concedendo para nós. Para mim é um motivo de muita alegria. Que Deus abençoe, guarde a sua vida, a sua família, e que essa obra ela cresça muito mais. Aleluia. E que, como o Senhor disse, estamos no começo, mas o voo, ele começa turbulento, mas quando ele chega a uma determinada altura, ele plana, ele é perfeito. Então, que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Começou hoje, e às vezes tem uma dificuldade aqui e outra ali, mas o Senhor, ele está no negócio e vai prosperar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um mais uma vez. Amém? Glória a Deus. É isso aí, Deus. Glória a Deus, palavra poderosa. Eu gosto muito da palavra sobre Jó. Antes de continuar aqui, ó, o pastor Eliseu entrou e nos saudou com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, saudade. E o Tarek e o Elias também estava aí. Elias também estava aí. O pessoal gostou muito da palavra, uma palavra poderosa. Jó realmente era um homem temente a Deus, desviava do mal. A parte mais impressionante que eu vejo nesse texto aqui, ele desviava do mal. Desviava do mal. E é uma oração que eu faço: Deus, se eu não conseguir desviar do mal, desvia o mal de mim. Porque, às vezes, temos que ter essa intervenção divina. Porque nós somos muito falhos. Então, uma palavra poderosa de reflexão para podermos entender, né, o que está acontecendo em nossas vidas. Né? Davi, ele tinha essa vantagem também, seu xará, e a recuperação de Jó é algo extraordinário, o que mostra que Deus, ele precisa nos levar ao deserto para que nós possamos ver a sua glória, né? Eu hoje tive uma cliente, ela é espírita, e ela falando comigo, por que as pessoas têm crianças que não têm braço, são deficientes e tal, e ela falando, por quê? Por quê? Aí ela tentando uma resposta, poxa, essa pergunta é fácil, né? Já foi respondida, disse para ela. A pergunta já foi respondida. Aí contei para ela a história de Jesus Cristo lá Jesus saindo do templo, os discípulos disseram, quem pecou, ele ou os pais? E ali Jesus disse, né? Ninguém pecou, é para que nele manifeste a glória de Deus. O Senhor se manifestou na vida de Jó.
mas para que houvesse a manifestação da glória de Deus, Jó precisava passar por aquele deserto, porque ali ele viria mais forte ainda, né? Quero só cumprimentar aqui a Sabrina, que cantou maravilhosamente bem hoje no Dom Bosco, e o pastor Reginaldo, que vai ser convidado para a nossa semana de pastores também. Teremos uma semana de pastores. Então, Deus, a palavra é tremenda. Te agradeço demais por nos trazer essa palavra, por nos trazer esse entendimento da vida de Jó. Hoje, o mundo hoje diz que estamos em crise. Na verdade, eles podem estar em crise. Nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo é diferente. É como diz o salmista, né? Confia no Senhor, né? Então, nós confiamos no Senhor. Eu quero te agradecer. Amanhã nós vamos estar aqui de novo. Amanhã é sábado, né? Quero ver quem é que vai ter coragem de chegar cansado, porque vai ter uma festa maravilhosa no Dom Bosco. Amanhã é encontrão dos jovens. Vai estar todo mundo lá. Vai ser tremendo, né? E aí depois viremos para cá e repercutiremos esse evento que vai ter lá nessa festa, essa confraternização. Até a minha filha é muito caxia e ela tem pouco tempo realmente, porque ela está vivendo um momento de foco, muito foco no sonho dela aí, do Enem e tudo. Mas até ela está dando um jeitinho, porque ela quer estar lá amanhã, quer participar. Ela está dando um jeito, vou ver se eu dou um jeito aqui, porque vai ser muito bênção. E domingo temos a escola dominical, né? Crente que não frequenta a escola dominical não suporta os dias difíceis de Jó, né? Porque precisamos conhecer a palavra. Meu querido, ora a Deus agradecendo por mais essa live maravilhosa e vamos nos despedir. Vamos nos despedir depois da sua oração. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que tivemos, ó Deus, de ter o diálogo conversando contigo, Pai. Senhor, sabemos que o Senhor, ó Deus amado, esteve presente neste lugar. Pai amado, que o Senhor esteve, ó Pai, tocando em cada coração essa noite. Pedimos a Ti, ó Deus amado, que as Tuas bênçãos estejam repousadas sobre cada um, Senhor. E que esta obra venha crescer, progredir cada dia mais. Usa-nos, ó Deus, com misericórdia mais uma vez, e que através dessa live, Senhor, almas venham ser encontradas pelo Senhor. Que pessoas, ó Pai, venham ser, ó Pai amados, levantados por Ti, Senhor, com ousadia, com intrepidez, e que nós venhamos, ó Pai, ganhar almas para o Teu reino. É o que eu te peço, Senhor. Sê conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. E Deus em Cristo abençoa, né? E até amanhã, se Deus assim permitir. Abraço, Deus. Amém. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.